Programa Cida Hack. Apoio. Colégio Sigma, a educação que move o mundo. Supermercado Martendal, preço baixo de verdade. Sérgio Beauty Aesthetic Center. Casa do Vinho, vinhos finos de altitude. Aishiteru Sushi, trouxemos o Japão até aqui. Nosso programa hoje vai falar de um assunto extremamente importante em qualquer época da história, em qualquer época da vida. Nós vamos falar de educação. E falar de educação sem falar em Colégio Sigma, a matéria ficará certamente incompleta. Porque a melhor educação e a educação mais completa que eu conheço é o método Maria Montessori. E é um método que o Colégio Sigma, há 43 anos, usa e com resultados excelentes. Então, eu tenho o prazer de conversar aqui com a diretora-geral do Colégio Sigma, minha amiga Neide Bungo Gelmin, e peço que você apresente as nossas queridas professoras que tanto bem fazem aos nossos alunos lá na escola. Muito obrigada pelas palavras. E dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez para falar também de algo tão importante como educação e que assim a gente está falando da nossa vida. E quando falo da nossa vida, a gente não faz nada sozinho, né, Cida? Então nós precisamos ter parceiros. E esses parceiros, eu apresento então a professora Kelly Pereira, a Kelly Carvalho e a Karen Pereira. A Kelly é nossa professora já há muito tempo, ela ajudou nessa estrutura da escola, então nós temos assim o maior respeito por ela, por todo esse conhecimento que ela veio construindo junto com a gente ao longo desses anos. E a Karen, ela trabalhou conosco há um tempo atrás, aí foi tentar uma outra atividade profissional, mas ela também está terminando agora a faculdade de letras. E a Karen tem uma trajetória linda fora do Brasil e ela, quando eu lembrei de coisas maravilhosas, eu lembrei da Karen. E aí a gente trouxe a Karen novamente para a nossa escola. É muito importante isso, né? Quando você está com o projeto na frente e você vê que o slogan, que a carinha do projeto é aquela, vem na tua frente, então isso é muito importante. Bom, eu vou conversar então primeiro com a Karen. Tá? Vamos começar de lá para cá. Eu sei que tem uma novidade maravilhosa no colégio, que é uma novidade na área de línguas, né? Me fale um pouquinho, então, de toda essa mudança no ensino de uma língua estrangeira, que é o inglês, né? No Colégio Sigma. Então, a gente está com essa nova proposta de trazer o inglês para a vida diária das nossas crianças, nossos alunos. E funciona da seguinte maneira: os alunos chegam ao meio-dia na escola, eles almoçam e tem toda essa dinâmica em inglês, que essa é a ideia, esse é o projeto. E a gente fica fazendo essa conversação durante do meio-dia até a 1h30 da tarde. As crianças têm contato somente com o inglês. Então, eu, no papel de professora, eu não falo a língua materna deles, que é o português, com eles. Somente o inglês. A avó não pode almoçar na escola? A avó pode estar convidada, né, dona Neide? É um projeto, um pensamento futuro. Tá certo. Daí a gente segue falando com os netos em casa, com os filhos, né, as mães, né? Certamente. Então, é quase uma imersão, é uma isso imersão. O que se diz, né? Sim, é a vivência mesmo do inglês. Porque o que a gente sente falta é que as escolas de inglês convencionais, o que elas fazem? Elas ensinam muito através de livros, gramática, e não tem essa vivência,
atividade assim palpável, certo? Então a gente veio com essa proposta e já estamos tendo os frutos assim em 2 Deve semanas. ser muito mais fácil da criança assimilar a língua estrangeira assim, né? Sim. No que está comendo, como é que é, né? É muito prático. E aí a gente tem alunos de 4 anos e alunos de 10 anos na mesma sala. Então os de 10 ajudam os de 4 e é uma aula bem divertida. Sim, isso vai ter em todos os níveis. Todos os níveis. Todos os anos, né? Sim. Karen, a Neide me disse que você ficou fora do Brasil e tal. Me conte um pouquinho dessa tua trajetória. Então, em julho de 2009, eu fui para a Austrália, que é onde eu morei durante 4 anos e meio. E nesse período que eu estava lá, eu fiz 4 cursos. Um deles foi enfermagem. Então, eu sou enfermeira formada fora do Brasil. Mas quando eu voltei para cá, eu quis atuar na área da educação. É Ótimo, o que, né? Ótimo. Eu amo fazer isso. Você já vem, nasce com a gente, não adianta, né? E não tem tem na família. como fugir. E então, começou esse ano. Sim. E já começou junto, toda a prova, começaram as aulas, já começou também Já. o inglês. Estamos na 2ª semana de aula, né? Fala o que você percebeu. Foi fantástico, assim, sabe? Então a gente diz, ensina uma palavrinha, um vocabulário para o aluno de 4 aninhos que nem sabe escrever ainda e ele já consegue te repetir a mesma coisa, sem nenhum problema, sem nenhum trabalho. Então é muito gratificante. Nossa, você vê o que você ensinou automaticamente, assim, na mesma hora. É gratificante, assim, E é com muito esse bom. poder todo, com a cabecinha, com essa mentezinha, né? Exatamente, Né? a facilidade justamente da aquisição do idioma é a partir dos 4, 5 em diante, né? Exatamente. E nós estamos muito felizes porque praticamente um mês, nem isso, eles já estão dando uma resposta. Eles falam com desenvoltura, eles não têm medo de errar. E eu acho claro. que esse é que impede o adulto, né? Porque é a mesma coisa, mesma coisa que alfabetizar na língua materna. Eles não têm medo de falar errado, né? No medo do ridículo que o adulto tem e que às vezes demora muito mais para dominar um idioma, é isso, a gente não quer falar errado, né? A gente tem que seguir as necessidades da sociedade de hoje. Então, a gente está preparando eles para que eles possam atuar, né, serem empreendedores, serem realmente os que fazem as mudanças, então os pioneiros ou os líderes, né? Bom, eu vou falar um pouquinho com você agora, antes de falar com a tia Karen, porque a tia Karen vai... Kelly. A tia Kelly, porque a tia Kelly vai explicar toda aquela coisa maravilhosa, né, que é a Mente Inovadora ou Mind Lab. Mind Lab, tá. Bom, então agora eu vou pegar minha cola, tá? Porque tem uma anotação aqui que eu não posso perder. Tá? Hoje em dia se fala da importância da educação, né? Em todos os setores. Quer dizer, não é importante unicamente você se alfabetizar e você adquirir conhecimentos, né? História, geografia, dominar a língua, dominar as ciências exatas, porque você tem que ter uma educação para a vida. Então já entra aí uma educação empreendedora, uma educação... É aquela coisa que a gente diz que o aluno tem que sair da escola com jogo de cintura, né? Porque na minha época, né, que nossa, mas assim, muitas vezes, como licionei 30 anos, o meu aluno que só tirava 10 não era capaz de administrar um conflito. Era o melhor aluno da sala, ele sabia tudo, mas ele não administrava um conflito. E acompanhando esses jovens que a gente encontra pela vida, os que tiravam só 10, com a cabecinha assim, sem esse leque que um colégio montessoriano dá, não foram os melhores profissionais, né? Não fizeram aquilo que eles queriam ter feito na vida e que a gente achava que com aquele currículo, né, seria o melhor. Sucesso. Bom, as mudanças são, né, aceleradas. Agora me lembrei do Luan Santana, né, faz assim que muda, né, faz assim que eu volto, né? Mas no instalar de dedos, assim, exatamente. É um clique e as mudanças ocorrem. E os países industrializados, os países de primeiro mundo, eles cada dia estão lançando, estão pesquisando, estão lançando inovações em todas as áreas. E nós,
né? Os países que não têm todo ainda esse know-how, ninguém mais quer ser chamado de país subdesenvolvido. Nós somos países em desenvolvimento, né? E isso tudo, essa ânsia de acompanharmos e de desenvolvermos juntos, que é uma coisa maravilhosa, leva também a escola a buscar de lá e trazer para cá. Exatamente. Então ninguém me diga que não adianta trazer um método que está dando certo na Alemanha porque aqui não vai funcionar. Claro que vai, porque as mentes... Estamos numa sociedade globalizada, né? Exatamente. Então, Neide, como é fazer uma educação nos dias de hoje, diante de tudo isso aí? Uma escola preocupada com todas essas mudanças. Como é que se faz a educação preocupada com toda essa... Nossa, é tão amplo, né? É. Mas é a nossa vida, é a nossa escolha como realização pessoal e profissional. Eu diria que a importância maior é ter essa consciência de mundo. Porque nós estamos num contexto muito maior do que esse que você citou, que era antes num espaço muito restrito, familiar ou da cidade. E eu busco em Montessori, quando ela diz que se nós quisermos mudar a condição da humanidade, toda esse disparate entre formas de economia, formas de cultura, e ao mesmo tempo esse trânsito que a tecnologia de hoje oportuniza. Então, se nós quiséssemos mudar tudo isso, nós precisaríamos nos voltar à criança. Porque somente através da criança, nós trabalhando com eles, essa análise, essa consciência do papel da nossa vida enquanto seres humanos na transformação da sociedade, somente através da criança nós podemos conseguir alguma coisa. Porque o adulto de hoje, a sociedade como se apresenta hoje, nós não teremos as mudanças. Então, fazer uma educação pensando na formação desta criança, na construção deste adulto, requer uma visão, primeiro um conhecimento das fases do desenvolvimento, e segundo, uma visão para onde eu quero ajudá-lo nessa condução. Eu não sei para onde. Hoje você não sabe para quem o que você deve ensinar e para quem. Porque essas mudanças todas... Então nós temos que fortalecer essas crianças. Nós temos que torná-los conscientes do contexto, do mundo que eles vivem, cada um dentro da sua interpretação, né, da sua consciência de faixa de idade, e darmos para ele essa possibilidade de se adaptar, ver ao redor, ver além, e que ele aprenda a fazer sozinho o que ele pode fazer sozinho. Então aí a gente prepara todo um ambiente, e quando eu falo a gente, eu estou falando da família e da escola. Então nós preparamos um ambiente onde as relações são harmoniosas, onde o conflito ele é dialogado, ele é discutido e se acha a solução junto. E o conhecimento, que é a razão que transforma, que liberta as pessoas, este conhecimento, ele vem de um conhecimento do seu eu, do seu espaço, do entorno e do mundo. Então, nós chamamos isso de uma educação cósmica. Eu digo que é complexo, mas eu tenho que saber o que pertence a uma criança de 0 a 3. Eu quero saber o que compete a uma criança de 3 a 6, e de 7 a 12 e de 12 a 15. Então, eu não posso infantilizar, porque eu penso que a nossa escola hoje, convencional, ela não está ajudando essa criança ou esse jovem a exercitar, a colocar todo o seu potencial. Ela teria que dar mais desafios. E eu penso que nós, enquanto educadores, temos que dar esses desafios desde pequenininhos para que eles possam ir vencendo aos poucos e assim eles se fortalecerão para a vida. Neide, é tão complicado isso dessa... Vou só te dar um exemplo. No final de semana eu fui a uma palestra em Florianópolis
E eles fizeram a seguinte experiência. Começaram a palestra com a gente sentado. Eram cadeiras, um sentava aqui, outro sentava, foram ajeitando as cadeiras, ninguém estava um atrás do outro. A palestra é 1000 perguntas e 1000 coisas, e a gente solto e tal. Veio o coffee break e nós fomos para uma sala com todo mundo um atrás do outro. Ninguém dava um pio. O professor dizia, o palestrante, estão entendendo? Todo mundo mudo. Alguma pergunta? Todo mundo mudo. Impressionante o que o ambiente faz na tua cabeça. Foi só mudar de sala, estava pegando fogo a discussão, todo mundo discutindo, todo mundo perguntando, todo mundo... Aí ele fez de propósito, claro. Depois do coffee break, ele disse, essa sala está mais fresca aqui, porque não pega... né, a batida de sol é diferente, nós vamos sentar aqui, que era a sala, uma sala de aula e tal. Então, tchum, 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 sentou todo mundo ali, ficou todo mundo estático. Claro que a gente ficou uns 10 minutos lá, passou para outra, e você veja o tanto que é importante a preparação. Eu lembrei, do claro, ambiente, né, do Colégio Sigma de cara, né? Porque propõe a troca, né? Ambiente, o ambiente, né? propõe a troca. E é isso que a gente precisa, fazer com que essas relações, eu aprenda com você, você aprenda comigo. Por isso que a idade, em muitos aspectos, no conhecimento teórico é importante. Mas nas relações de vida, eu posso conviver com o menor e não me infantilizar por isso. Sim. E nem eu posso pedir que o menor tenha uma atitude de um adulto, né, ou de um adolescente. Então, eu penso que quando a gente entende a criança ou entende o jovem, a gente sabe que muitos dos aspectos são pertinentes àquela faixa de idade. Então, vamos ajudá-lo a passar por esse propósito, ou por essa fase, com mais facilidade, mais harmonia, porque com certeza todas essas... naturalidade. Naturalidade. Até, né? Todas essas vivências é que vai torná-lo o adulto que ele será, né? Neide, bom, então, o Colégio Sigma é uma escola reconhecida como membro da PEA Unesco. Mas não é um título que se compra e um título que se dá assim, né? O que foi necessário, por que essa escola, nossa escola, o nosso Colégio Sigma, é um membro da PEA Unesco? Então, PEA Unesco significa Programa das Escolas Associadas à Unesco. A Unesco é uma extensão da ONU e que ela tem a preocupação com a tecnologia, com a educação, cultura e a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia. Então, para ser uma escola montessoriana, nós temos que sermos avaliados na nossa prática pedagógica, na formação do cidadão do mundo. Então, nós somos observados e nós temos que mandar, então, projetos que nós desenvolvemos na nossa cidade, na nossa comunidade, no qual fazem a diferença nesta comunidade. E a partir dos projetos do Big Brother, né, de projetos de Feira do Empreendedorismo, enfim, vários projetos, Sala Verde, que a gente atua dentro da educação ambiental, analisados por eles, nós fomos então reconhecidos como uma escola que faz a diferença para o mundo. E isso para nós é um motivo de muito orgulho. O Big Brother não é aquele lixo que está passando lá. Não, nós começamos antes deles. Então vamos explicar o que é o Big Brother no Colégio Sigma, porque senão você vai esculhambar inteiro. Não, grande amigo, nós começamos em 1992. É o grande amigo. Que foi no encontro do Rio 92, né? Encontro da ambiental. Foi a primeira conferência ambiental, a grande conferência ambiental no Rio de Janeiro, a ECO 92. Então, a partir de 92, nós criamos o Big Brother, que ele contempla tanto os aspectos ambientais, quanto aspectos da sociedade, culturais. E aí, então, nós conseguimos expandir, além da sala de aula, para a comunidade, as nossas ações. Entendido, né, gente? Bom, deixa eu ver a minha cola aqui, se não tá não, porque falar com educadores a gente tem, né, que tá. Não, eu acho que até tá bom. A nossa mas isso aí é muito importante. Essa transição toda que nós estamos falando, né, que nós temos que preparar
esse homem, esse aluno, que é o homem do futuro, que vai ser, né? Que ele virão muitas modificações, ele tem que estar preparado. Mas quem está fazendo essa transição somos nós, de uma escola estritamente tradicional. Então, se não tivermos a nossa mente muito aberta, essa transição tem que pegar outras pessoas para fazer, assim, da idade das meninas, né? Tudo bem, né? Mas... Nem sempre. Cida, eu diria que o conhecimento, ele liberta, mas se ele não tiver uma função de mudança, ele não serve para nada, ele serve para tirar nota na prova. Né? E, então, quando a gente percebe que a formação tem que acompanhar ao desenvolvimento da sociedade, e a gente entendendo que essas mudanças estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, que a nossa escola não é mais a escola, que a família não é mais a família patriarcal da nossa época. Então, esta cabeça, ela tem uma tradição, ela tem uma maturidade, mas ela tem que se abrir para poder fazer as mudanças. Um comparativo, quantos de nós sabemos que o cigarro faz mal, que a droga faz mal? Isso é conhecimento. E por que não se modifica? Por que não se para de fumar? Por que não se deixa as drogas? Quer dizer, da mesma forma, se eu sei que a sociedade está mudando, se eu sei que eu preciso dar para o meu filho algo que faça com que ele possa acompanhar, nenhuma escola, nenhum país tem claro hoje para que mundo nós estamos preparando. Mas quando nós mostramos o mundo nesta transformação, nesta evolução, ele tem possibilidade de ir acompanhando com muito mais propriedade, com muito mais maturidade. Ele vai olhar para as dificuldades e vai saber que ele pode recorrer, a quem recorrer, ele vai buscar soluções. É o trabalho em equipe, é um trabalho de troca do adulto para a criança, da criança com o adulto. Kelly, que está há tantos anos conosco, ela é a primeira a dizer o quanto que nós, adultos, aprendemos e crescemos com essas crianças. Porque eles mostram para nós que não dá mais para a gente atuar da forma que nós fomos educados. E se você tem que acolher essa criança, a gente tem que se voltar, como é que eu vou dizer... ajoelhar-se, não é ajoelhar-se no sentido de reverência, submissão, desculpa, mas no sentido de poder estar à mesma altura e poder escutá-la e que ela veja no adulto alguém que ela possa olhar nos olhos e também falar. Bom, eu também quero deixar claro que nós tivemos a melhor educação para nossa época para aquele ser humano que estava sendo formado. Com disciplina, com responsabilidade. Nós tivemos tudo isso porque era a escola posta para aquele momento e para o momento que nós vivíamos e como nós éramos. E ela nos ajudou também a nos tornarmos, porque nós expandimos aquilo que ela nos deu, graças a essa escola. Exatamente. Senão nós não teríamos chegado onde chegamos. Né? E que bom que a gente evoluiu, que a escola evoluiu, que o mundo evoluiu e que maravilha a gente poder estar vivenciando, vendo essas mudanças, né? E com a bagagem que nós tivemos lá, com a peneira que a gente tem que passar, mas que coisa maravilhosa a gente poder acompanhar isso. Podendo observar, eu sinto que nós estamos desenvolvendo a cada dia um método científico, porque ele passa da observação, aí você vai para as hipóteses, aí você aplica e depois você vê os resultados. Então, a observação é constante. Então, quando nós trouxemos tanto a imersão do inglês, porque o inglês hoje, quem não fala inglês não tem lugar no mundo. E a escola fazendo o inglês que ela sempre fez, a gente fingir que ensina e o aluno fingir que aprende. Ajuda, mas não é o suficiente. E da mesma forma, agora o projeto Mente Inovadora, ele vem, que a Kelly vai falar em seguida, ele vem para falar justamente dessa percepção do contexto e o que eu devo fazer, trabalhar os insights. E isso tem que ser na prática, vivenciado. Então nós eu acho que a escola esse ano deu um avanço fantástico, nós investimos muito, tanto nas pessoas quanto nas nossas ideias, de criar.
Então, a imersão em inglês, eu não conheço em Santa Catarina outra. Né? Então, para você ver como a gente está em conexão com o mundo, né? Com o mundo. Bom, nós vamos falar então agora do Mind Lab. Mente Inovadora ou Mind Lab. Inovadora. E eu não sei se a Kelly, nós vamos já falar direto lá, como é para mostrarmos os jogos, como é que tu vai... Fale um pouquinho como é que ela funciona, depois nós vamos montar a prática lá, né? Passar para vocês a prática. O Mind Lab, Mente Inovadora, o Montessori trabalha formando a criança para a vida. A mente inovadora, ela casa perfeitamente com o nosso método, justamente por isso, porque a mente inovadora, esse trabalho que a gente está desenvolvendo, ele trabalha toda essa transcendência da criança na sua vida, no dia a dia. Então, o método é baseado em 3 etapas. Ele tem o envolvimento, a aprendizagem e a transcendência. E aí, até no envolvimento, depois eu até vou mostrar no material, o envolvimento ele é interessantíssimo, porque ele traz uma riqueza de conhecimentos extremamente atuais e do contexto do nosso trabalho mesmo, enquanto aprendizagem. Existe o momento dos jogos. Esse momento dos jogos ele prioriza o raciocínio da criança, dentro de algumas áreas, matemática, linguagem e outras. E a transcendência, o que ele leva para a vida. Existe nesse método da mente inovadora, são 10 subetapas, no caso. Nessas subetapas você tem, por exemplo, métodos que entram como ajuda e auxílio. O método do semáforo, eu vou falar de um deles, porque na verdade são 10. O semáforo ele é o primeiro. Esse método do semáforo é o parar, pensar e depois agir. Então, no momento, por exemplo, que a criança está jogando, ela tem que... o professor, o orientador, no caso, ele cria alguns momentos. Eu tenho um sinalzinho muito sutil que eu toco, e aí você levanta o símbolo vermelho, que é o momento de parar. O amarelo é onde ele vai... Então, ele para, o amarelo, ele analisa o externo, o interno, então o externo durante o momento que ele está jogando, o interno no momento pessoal que ele está, e aí você levanta o símbolo verde, que então ele pode prosseguir. Durante todo o momento do jogo, você vai fazendo algumas paradas. Eles estão jogando em duplas, existem regras muito específicas, essas regras são excelentes, são muito normalizadoras, então eles têm que obedecer determinadas regras. E em alguns momentos o professor interrompe para fazer algumas colocações, algumas situações de observação do próprio jogo. O que a gente pode perceber? Então, na transcendência desse método, crianças que tinham muita dificuldade no jogo pela questão de não saber lidar com o perder, de não conseguir administrar suas emoções, isso já nas primeiras semanas de jogos ficou bem claro. Então tem várias situações emocionais que aparecem e que o professor pode ir trabalhando de forma individual. Isso é muito interessante. As relações sociais também, ao né? mesmo tempo que ele vem com uma proposta pedagógica também, ele vem com a questão do raciocínio e ainda vem todo um emocional que você pode trabalhar. É uma riqueza enorme, realmente. Depois até posso mostrar um dos jogos que é encantador. Todos eles são encantadores. São uma gama enorme de jogos. E existe alguns, por exemplo, o Mancala, que é um jogo interessante, que você faz todo um contexto com o Egito Antigo. Então você apresenta para a criança, você envolve ela nessa história. Aí vem o aprendizado, você trabalha sobre o Egito, a questão de localização, o mapa, né, os hábitos da época, se torna muito envolvente. Da onde surgiu o Mancala? Mancala é um jogo onde as crianças no Egito trabalhavam a questão do semear. E aí, a partir dali, então, tu tem o envolvimento, vem a aprendizagem do raciocínio com o jogo. Esse jogo, ele tem 100 regras. Só Mancala? Só Mancala. A Mancala, no uso da regras. Mancala, ele tem 100 regras.
Nós trabalhamos 3 até agora. Para você ver que e esse jogo retorna dali mais um tempo. Então ele trabalha, por exemplo, 4 etapas com esse jogo, ele sai de foco, entram outros que vão trabalhando outras áreas específicas e ele retorna num outro momento. Mas para você ver a quantidade de itens e o quanto é valioso um único jogo com 100 regras. E a amplitude, a visão que dá para a criança, né? A riqueza. E que depois, fazendo então todas essas... Os professores passaram por um processo de treinamento muito bom. Nós estamos ainda uma vez por mês, nós nos encontramos para estudar, para analisar. Então, é muito gratificante para o professor. E você atuando com a criança, eu que já tenho um bom tempo, né, de casa, de Montessori, 29 anos, um bom tempo, você percebe exatamente por quê. Ao entrar mente inovadora, nós percebemos já de início uma diferença em algumas crianças. Cada um responde de uma forma. Mas em um semestre eu já percebi em alguns a questão facilitadora do saber perder, do administrar determinadas situações na sua vida. E o professor intencionalmente, em alguns momentos da rotina diária, fora as aulas de Mandilab, elas acontecem uma vez por semana. Isso que eu ia te perguntar. Elas acontecem uma vez por semana, um tempo de 45 a 1 hora, dependendo, né? Às vezes o jogo precisa de um tempinho maior, então a gente dá esses 15 minutos a mais. A princípio ela seria 45, às vezes 1 hora. E aí a criança trabalha com esse jogo, e então o professor anota determinadas situações, e no cotidiano do dia a dia dele, o professor intencionalmente convoca, então, por exemplo, o método do semáforo. Deixa eu explicar para vocês, né, de uma forma bem... ele está, por exemplo, correndo com um colega no refeitório, em alguma situação que não pode, sendo propício, de repente, esbarrar, derrubar alguém e tal. Então você diz, amigo, vem cá, o método do semáforo. Na hora, eles ligam ao método do semáforo, que é o quê? Parar, pensar e depois agir. Esse, na verdade, são os 10 métodos. Princípios, o slogan que você usa. Mas ainda assim, esse é muito forte. E a gente já percebe resultados. Você diz, método do semáforo, não precisa dizer mais nada. Uma resposta, ele já traz, interiormente, ele já tem, né? Ele já interiorizou essas questões, parar, pensar e agir. Não preciso nem te perguntar né? Você não precisa nem falar outra coisa, nem chamar atenção. Não. Ele para. Justamente, o método do detetive, que entra numa outra situação, que é analisar as sutilezas que existe, né? O método detetive, ele entra assim, não é tão óbvio, é muito sutil. Então, em algumas situações, às vezes de uma desavença, de um amigo com outro, você diz, vamos tentar olhar pelo método do detetive. Aí ela já vai saber. Nossa, que é a sutileza, quer perceber os detalhes da ação que ela está tendo com a colega, ou o que ela precisa ver na colega que ela não viu, ela só está olhando o lado dela. Então, assim, explicando, não dá para perceber a profundidade e a riqueza que é esse método, mas visando sempre, então, a questão do envolvimento, a aprendizagem e a transcendência. Existe, sim, todo um processo pedagógico envolvido, uma riqueza em termos de conteúdo. Eles têm um livro de registros, onde, no final desses jogos, eles anotam, então, algumas emoções sentidas durante o jogo, algumas questões que foram fáceis, outras que foram mais difíceis. Eles colocam o seu ponto de vista. Então, a cada finalização do jogo, eles anotam alguma coisa sobre isso. O Kelly, e a família? Como é que a família vê esse método? Assim, quando a criança inicia o trabalho, ela leva um kit para casa. Nesse kit tem um dos jogos, porque na verdade são 600 jogos. São 600 jogos. Ela leva um para casa, com um livro da família, onde tem todo o manual que explica. E é muito interessante, porque através desse kit, a criança chega com o kit e ela vai
Claro, ela vai aproximar a família toda para jogar. Ela vai convidar o pai e a mãe para ajudar. Para jogar. Então nós temos até uma questão emocional da família, de resgate de algumas questões, né, que com a era do computador, da informática e a correria do dia a dia acabou se perdendo. Então a criança ela acaba percebendo o prazer do jogar, o prazer de estar envolvido com pessoas para o jogo. Sei. E o computador hoje, que eles fazem muito uso, Joga sozinho. é uma coisa bem isolada, né? E ele, na sala de aula, como ele participa de várias aulas, ele tem muita vontade de ir para casa e jogar com os pais. Envolve a família toda, né? Nesse Bom, processo. eu vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que a Karen tem um aluno agora. Tu pode sair, meu anjo, tá? Pode ir lá. Muito obrigada. Um beijo grande. A gente vai continuar falando e indo lá na escola e mostrando mais uma porção de coisa, tá? Fique à vontade, querida, tá? E então a família acaba... Porque a criança, você me disse que o jogo é uma vez por semana. Ela deve não querer parar de jogar. Sim, no outro dia ela quer continuar, porque isso é muito lúdico. É uma coisa maravilhosa isso aí. E intencionalmente, por uma questão de estratégia mesmo, você interrompe. Quando a coisa está realmente borbulhando, você interrompe, é intencional, para que a criança saia com esse gostinho de querer mais, para ela ficar atenta para a próxima aula, porque ela vai continuar. Porque normalmente um jogo entra, às vezes, 4 a 5 vezes, dependendo do jogo. Sei. Então, são 4 semanas, né, ou 5. Então, ela tem aquele momento X, quando ela está bem envolvida, você interrompe, faz uma ponte, uma ligação para o próximo, para a próxima terça-feira, no caso, né, eu trabalho nas terças. Então, ele faz a ligação para o próximo momento que ele vai encontrar o jogo. E, com certeza, o relato de alguns pais foi bem efetivo nessa questão de que ele chega em casa e ele quer treinar com o pai, ele quer treinar com a mãe, até mesmo porque ele domina isso. E é interessante para a criança. Ensina o pai e a mãe. É algo que ele domina e que ele quer compartilhar. Então, joga pai, joga mãe, joga avô, é muito... Nós escolhemos agora no final do ano situações dos pais enriquecedoras em relação a esse trabalho. Não, e tem que deixar claro, porque quem está nos ouvindo agora, quem ligou a televisão agora, vai achar, não, agora a criança só joga, né? Isso é um método revolucionário que está sendo associado a toda outra parte, né, da escola. É uma vez por semana. É um método que veio ajudar em toda a parte pedagógica inteira. É isso aí, né? E o tempo, que é, então, 1 hora no máximo que você faz essa atividade, ela deixa frutos. Para você trabalhar a semana inteira. Para você trabalhar a semana toda. E isso é muito interessante. Há ganhos de todas as formas, das questões, então, da aprendizagem, no emocional, na questão da família, né? Nós estamos aplicando já há um semestre, mas realmente já percebemos assim inúmeros ganhos. Bom, nós podemos então agora passar para a parte prática, tá? Então vamos dar só um intervalozinho, porque a Karen vai demonstrar alguma coisa lá. Eu não vou jogar, tá? Porque eu não quero jogar. Se a Neide quiser jogar, ela pode jogar. Eu não vou jogar, porque eu primeiro vou lá conhecer esse jogo. Porque eu não aprendi ainda a perder, tá? No jogo. Então, eu tenho que ir lá para você me ensinar, tá? Eu complementaria dizendo que numa hora de jogo, tu conhece mais uma pessoa do que a vida inteira. Viu? Viu? Tá vendo? Então, a gente já volta. Só um minutinho. Kelly, então, o que nós vimos naquele tabuleiro grande aqui que nós acabamos de mostrar? Que eu estava jogando com o Felipe. Com o Felipe. Nós acabamos de jogar, então, é o primeiro jogo da hora do rush. Ele é em tamanho grande, onde todas as crianças sentam próximos. E aí, então, eles vêm um tamanho maior para facilitar. Depois daquele processo, você vem para esse jogo aqui. O tabuleiro, então, ele é menor. Os carrinhos continuam aqui. O objetivo é o mesmo. Você tem que liberar, então, o carro vermelho. Até a saída. Até a saída que acontece por aqui. Dentro desse processo tem várias possibilidades. Tá.
Durante o momento que a criança está executando, você pode ir tentando tirar. Tá, eu tenho que liberar para o O carro carro vermelho vermelho passar. Tem que analisar. Primeiro analisa, né? Nós- Qual é o principal? Nós sempre começamos então com um bom jogo. Ah, Um cumprimento, uma reverência, né? O seu adversário, então bom jogo. bom jogo. E aí então. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Tá, então nós vamos tirar. Ele podia estar bem mais complicado aqui, né, Kelly? Existe aqui, ó, nas fichas, então, existe um total de 40 fichas. São 40 possibilidades nessa hora do rush de você movimentar. Na verdade, são 40 dificuldades que você tem para fazer a liberação do carro vermelho. E aí, quando eu recebo a ficha, eu tenho que montar o De tabuleiro como acordo estava com ali. está a ficha. Ah, é o então você é processo que fez a boazinha, você querida. Você me na deu um. na 1, tá. Então, a 1, eu vou movimentar. Se a saída tá ali, vamos movimentar esse carro para lá. Não vai dar, acho que tem que ser para... Não, primeiro eu vou tirar esse daqui, né? Aham. Tá. Veja se dá, porque assim, você vai tentando, existe o método tentativa e erro, então você vai fazendo de uma forma bem pensado, você movimentou, você memoriza esse movimento para não ter que repeti-lo. Tá. Então, se você fez esse movimento e não deu certo, você vai tentar outro movimento, para não ficar tentando repetir o mesmo movimento, que Sim. você já sabe que não houve êxito. Tá. Então, eu acho que esse ali não foi muito legal. Agora, eu queria pôr aquele para lá para vir esse para cá para ele passar. Mas então eu vou tentar ver se libera, porque eu acho que não vai liberar só com esse aqui. Ó, não liberou. Não liberou. E agora? Agora eu vou fazer um terceiro movimento. Isso, você vai tentando. Então, essa Mas eu forma posso não modificar desce. para lá o carro? Não, você não pode retirar. Você tem essa regra. Da forma que está aqui, ele anda para frente, ele anda para trás. Você não Tá. pode retirar. É interessante porque a criança imediatista, ela tenta mexer. Né? Então tá. Então esses movimentos que eu fiz não deu nada. Agora faça o seu. Então, aí você vai puxar para cá. A outra possibilidade é, então, você trazer ele para cá. Você sempre analisa o jogo todo antes de fazer o movimento. Para que você possa fazer isto. Para que, então, você possa fazer isto. Agora pode deixar que eu tiro ele. Você libera o carro vermelho. Viram, gente? Que a gente acha que é muito simples e eu não analisei o tamanho, o comprimento, a proporção, né? E não dava, com dois movimentos dava para tirar. Né? Enquanto a criança está fazendo o jogo, o orientador está transitando, né, pelos participantes do jogo. Em alguns momentos, o que acontece? O orientador percebe que a criança está fazendo o mesmo movimento repetidas vezes. Então, ela não parou para analisar que ela está fazendo um desperdício de energia, no caso. Aí você vem e aplica o método do semáforo. Pare. Pare. Pense. Depois execute. Então, pare, analise e depois execute. Então, você fala o método do semáforo e aí a criança vai parar, primeiro analisar todo o contexto, porque senão ela fica repetindo os erros. Né? Pela impulsividade. Então, é super interessante a forma como controla a impulsividade. E vem um foco importantíssimo, que é a observação, crianças mais atentas, com um grau bem menor de impulsividade. O jogo ele é calmante, ele é tranquilizador. Uma coisa que eu queria te perguntar, esse jogo é em todos os anos, que agora não é mais série, é anos, né? São no primeiro ano, segundo ano. Sim. Ele se aplica a qualquer fase. Sim. Porque tem as dificuldades. A hora do rush entra até para os maiores do ginásio do ensino fundamental 2, até o 9º. Esses jogos, muitos jogos, eles entram em anos diferentes com estratégias. Então, o que muda são as estratégias, é um método. Então, ao invés do método do semáforo, ele pode usar o método do espelho, ele pode usar o método do detetive, outros métodos para o mesmo jogo.
Sei. Só que a observação vai ser diferente. Por exemplo, se aqui a gente não fosse aplicar o método do semáforo, e sim o método do detetive, analisar as minúcias, ele iria focar nos detalhes mínimos, que muitas vezes passam despercebidos. Na nossa vida, no cotidiano. Aí você orienta o raciocínio para outra linha, que é os detalhes mínimos do método do detetive. Observar, analisar, mínimo detalhe antes de movimentar a peça. Você vai criando grau de dificuldade maior. É maravilhoso. Bom, Eu tô apaixonada. agora nós vamos, foi só uma amostra, ficou um monte de dúvida na minha cabeça, assim como ficou na sua cabeça, que é o meu telespectador. Mas nós vamos falar muito ainda. E eu quero pedir licença para a Neide, para você, Kelly, para ir filmar, quem sabe o mês que vem, o começo de abril, a criança, você jogando com as crianças lá, tá? Que é pra gente ver como é, e aí você vai me dizendo, ó, esse raciocínio isso aqui foi assim, todas as foi salas, assim, né? As né? crianças de 5, 6, é bem interessante para você ver. Os adolescentes adoram. Meu filho, ele frequenta o 9º ano, então eu percebi como mãe, saindo, né, os ganhos desse jogo. Empolgação, até ele chegou essa semana com um jogo novo e foi ler todo o manual e já sentou para explicar para o pai dele. Então, é muito rico. É muito rico, é um material realmente muito rico. Bom, eu acho que agora a gente vai dar uma assistênciazinha lá para a diretora, porque para ela fazer o nosso papá, né? Porque eu acho que é muito bom. Então a gente vai lá dar uma assessorada na Dona Neide. Antes de começarmos a preparar a comida, a gente vai brindar com esse suco de uva integral, de uva branca, lá da Casa do Vinho. Tá? E saudando mais uma vez e dizendo tanto que eu fico feliz em falar de uma educação de qualidade como é a educação do Colégio Sigma. Tintim, então, sucesso, que as nossas crianças sejam crianças que façam a modificação na sociedade que tá aí, né? Por isso nós estamos nos preparando e preparando. Exatamente. Então, vamos lá. É bom, né? É bom, muito bom. Uma delícia, lá da Casa do Vinho. Então tá, o que tu vai preparar para nós, Neide? É um lanche, e é um lanche que não é novidade. Muitas pessoas já conhecem o nome do prato. Não sei como eu aprendi esse nome, mas é pão de balangandã. Pão, e bonito o nome, né? Pão de balangandã, porque ele tem bastante coisa. Ele pode ser feito de várias formas. Nesse prato eu escolhi presunto, queijo, e molho vermelho e molho branco. Mas ele pode ser feito com atum, ou outro peixe. Ele pode ser feito para quem é vegetariano, com creme com legumes. Brócoli, palmito. Toda forma de legumes. Nossa. E aí o molho branco ajuda a incrementar. Então, frango. Frango, com certeza. Tá. Primeiro nós vamos dar uma leve pincelada de leite no pão. Deixar um pouquinho umedecido. Vou pôr um pouquinho aqui. E aí eu vou pôr um pouquinho de sal. Isso é a gosto, porque tem gente que não coloca o sal. E aí... Mas o presunto e o queijo não são muito salgados, né? Então, Sempre é bom. Eu cuido um pouco, para que não fique o leite também muito salgado. Mas sem o sal parece que falta alguma coisa. Tá. Então, agora, tanto pode ser em fatia, o pão fatiado para sanduíche. Eu escolhi esse aqui porque eu penso que fica mais fácil para a gente montar, né? Então, a gente vai umedecer uma face do pão, muito de leve, tá? Então, eu posso colocar ou embaixo ou em cima, mas eu vou colocar em cima. Aí, eu vou colocar um segundo. Eu vou precisar de uma faca. De uma faca. Esqueci, pois não. Tá, aqui de serra? Pode ser. Pode ser. Bem à mão mesmo. Então, nós vamos montando, então, em camadas. E, com certeza, ele quentinho depois é uma delícia. Então, nós estamos umedecendo o pão. Bem pouquinho, já bem observei pouquinho. isso. E deixa eu pôr mais uma face aqui. Deixa eu ver. Para completar. Deixa eu te contar. Eu untei
A forma. Embaixo, às vezes unto, às vezes não, depende da pressa, mas o ideal é untar para que não haja assim tanta... Não, ele não fique não grude muito. tanto, né? Claro. Aí eu preparei em casa um molho branco. Tá. Esse molho branco, ele vem... Tem gente que faz como mingau. Eu, Cida, eu gosto de derreter a manteiga e coloco o trigo e torro um pouquinho. Então o trigo fica assim dourado. Douradinho. Né? E depois eu vou acrescentando então o leite quente aos poucos. Aos poucos, para não Por quê? embolar. Exatamente. Pra não embolar. Lindo molho. Então, aqui nesse molho eu posso colocar requeijão, eu coloco queijo parmesão, o queijo... Gorgonzola. Gorgonzola. Aqui Deve eu dar coloquei um o gorgonzola, sabor maravilhoso. né? Então, Aham. a gente pode pôr caldo de galinha se quiser, pode pôr... Enfim, o tempero, só os queijos, e coloco várias... A qualidade de queijo. De queijo que fica pra que muito fique bom. muito gostoso. E o gorgonzola é o meu. Eu então também você acho. faz essa cobertura no pão que a gente umedeceu um pouquinho antes. Fácil de fazer. Isso aqui tudo tu já pode também deixar com Deixar antecedência. tudo prontinho, Então, eu já falei né? que o segredo está nos detalhes. Para mim, cozinhar é uma arte. Então, se você fizer as coisas muito rápido e muito prático, vai muito da pessoa. Eu não sou muito ligeira, mas... Uma colher. Bom. Não, a colher está aqui. Tá aqui? Aí eu vou colocar a primeira camada, tanto pode ser de presunto quanto de queijo. De queijo. Então eu vou colocar primeiro o presunto, porque está mais à mão, mas é indiferente. Tá. Pode ser bem substancioso, pode ser... eu posso comprar o presunto em peça e picar picadinho, assim, né? Fazer picadinho, ou posso... Colocar as fatias. Não, eu até acho que fatia não é legal pra gente comer. Porque quando você vai cortar, a fatia... A fatia vem inteira e fica a outra Exatamente. sem. Então é por isso que a gente pica bem. Mas... E muito bem picado, bem miudinho. Bem miudinho. Aham. Então, tanto tu pode comprar em fatia... As auxiliares lá da cozinha são muito boas. Com certeza, porque para eu picar tudo isso aqui, né? Com a escola daquele tamanho para administrar. Pois é, mas a gente dá conta de tudo assim, principalmente quando faz o que gosta. Exatamente. Aí nós pegamos um molho vermelho, o molho vermelho vai muito do gosto também de cada um. Aqui Lindo tá o molho. Aqui eu coloquei cebola de cabeça, pimentão vermelho e amarelo, eu gosto de colocar. Então a gente salpica o molho. Nossa, tá cheirosíssimo esse molho. É um lanche maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. As suas amigas vão lhe dar... Pra noite ou pro meio-dia com uma salada verde, dá um prato completo. Eu acho que... Não tem hora. Gosto. Não tem hora. Não mas tem eu hora. sempre utilizei pra lanche. Bom, aí... Nós podemos, então, colocar ou queijo... eu gosto de colocar um pouco de orégano. Né? Tanto para o presunto, vai com a mão mesmo, né? Somos cozinheiros. Não, e com a mão ele espalha melhor. É outra coisa. Isso. Então, aí eu já vou colocando a segunda camada. Eu posso colocar queijo nesse ou não. Eu preferia que não colocar o queijo, não me pergunta por quê. Tá. Até para economia, quem sabe? Rende mais.
Agora é só pôr no forno, né, Neide? Então, Cida, nosso prato de balangandã está pronto. Tá pronto, vamos pôr no levar ao forno. forno. E ele fica em torno de 30 a 45 minutos, depende do... Ela pôs o Eu contrário coloquei numa agora. temperatura de 220 para esquentar primeiro. Tá. E depois eu baixei para 200. Então está pronto o nosso pão de balangandã. Ele tem que estar delicioso, porque os recheios são bem fartos, as camadas bem fartas e foi muito caprichado. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, especialmente aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores e a você que nos assiste todas as semanas. O nosso programa passa o programa inédito no sábado e depois você acompanha de domingo a sexta nos nossos horários alternativos. Então agora nós vamos servir esse delicioso prato e vamos degustar. Você que ficou com água na boca, amanhã bem cedo vá para o supermercado Martendal, compre os ingredientes e prepare o seu pão de balangandã que a tua família vai adorar. Muito obrigada, Neide. Você disse que estava delicioso, mas vamos provar primeiro. Ah, mas tem que estar, tem que estar. A gente come primeiro com os olhos, É né? verdade, foi um grande prazer.